Bom dia, é um prazer e uma honra falar para uma plateia tão qualificada como vocês hoje. O segundo desafio da Elane, além de controlar o tempo, é falar o meu sobrenome. Ela já correspondeu a esse segundo. Eu queria, antes de começar, convidar aqui para fazer parte do palco a Mariana Moura Salles Sultano. A Mariana é advogada, sócia fundadora da Moura Salles Consultoria, especializada em planejamento e gestão de sucessão empresarial e governança corporativa. Ela é conselheira de administração da Baterias Moura, presidente do Conselho de Família e do Instituto Conceição Moura. É membro da coordenação do capítulo do IBGC aqui de Pernambuco, realizou diversos programas em governança corporativa e em empresas familiares na Kellogg School of Management, Fundação Dom Cabral e no próprio IBGC. Então, para a gente começar a falar, o nosso desafio hoje é apresentar para vocês uma visão de valores que vai além daquela analogia tradicional de ser a raiz de uma árvore frondosa, mas também a seiva que mantém a empresa e a família dinâmica e viva e crescendo. Para isso, eu preparei uma apresentação genérica, que eu vou passar para vocês, para abrir o apetite aí para a apresentação da doutora Mariana, que vai apresentar o caso de sucesso aqui do Grupo Moura. Antes da gente começar, tem 3 recados que são importantes. O primeiro é que, assim como em todos os temas de governança corporativa, não existe solução de prateleira. Se isso é válido para os temas comuns de governança, quando você fala de valores, isso elevado à enésima potência. Todo mundo tem que descobrir o seu caminho, a sua estrada, entender a sua história. O segundo ponto, e consequência do primeiro, é que vocês não vão sair daqui com uma lista de valores para aplicar na empresa. Essa é uma jornada que vocês vão ter que cumprir. Vocês vão ter que identificar o que é adequado, não tem certo e errado, tem adequado ou não, para o caso de vocês. A nossa intenção não é saciar a fome, é abrir o apetite, como a Elane falou, dando a vocês alguns itens para vocês começarem essa jornada de cada um. E o último item, mas também muito importante, é que falar sobre valores insere dentro da pauta de governança o item que às vezes é relegado ao segundo plano, que é o relacionamento entre pessoas. E não se enganem, porque esse é o item que é capaz de sabotar a melhor das estruturas que for montada. Então, no fim do dia, se preocupem com isso, com relacionamento, com componente gente. E, como a gente pretende defender aqui, quando vocês conseguem arquitetar um bom plano de valores, um alinhamento disso, vocês têm um bom aliado nesse sentido. Agora, começando a falar efetivamente sobre valores, né? Iniciar uma exposição como essa, falando sobre um tema militar, é quase um clichê, mas também é uma grande verdade. O que leva uma pessoa a sair do conforto do seu lar e ir para uma zona de guerra, para uma filial do inferno, ou, como tem no slide, a frase com que as mães dos soldados espartanos se despediam deles quando eles iam para a guerra. Meu filho, volte com o seu escudo ou em cima dele, que é como eles traziam os mortos do combate. Com certeza não é uma questão monetária, porque você não tem muito soldado ou cabo que seja milionário. O que a gente defende é que existe, para isso, um alinhamento muito forte de propósitos e de valores. O problema é que falar de valores, isso não foi combinado, mas o Emílio mencionou, quando você fala de valores, parece uma coisa etérea, uma coisa distante, quase como Moisés, um tema bíblico abrindo o Mar Vermelho. E o nosso desafio para vocês hoje aqui é tratar esse tema de uma maneira diferente, fazer uma abordagem mais pragmática. Mostrar isso para vocês como uma capacidade ou uma habilidade que as pessoas podem desenvolver. Como o Thomas Jefferson falou, quando tratava da consciência moral do indivíduo, é olhar para isso quase como um músculo que você desenvolve, exercita e desenvolve. É esse um dos primeiros desafios. Para isso, a gente começa falando desse simpático senhor aqui, chamado Abraham Maslow, que é um psicólogo norte-americano já falecido. Para quem não está ligando aí o bigode à pessoa, ele é o criador da pirâmide de Maslow. O que ele fez? Ele tentou reunir todas as necessidades humanas que ele pôde conceber em 5 grandes grupos, alinhados aqui nessa pirâmide, e, pela teoria dele, você só consegue ascender a um outro grupo quando você completa, quando você satisfaz as necessidades dos grupos anteriores.
Você tem uma base ali, que são as necessidades mais básicas, necessidades fisiológicas, comer, dormir, necessidades de segurança, e aí segurança tanto no sentido comportamental como de moradia. Tem as necessidades sociais, e aí todos os grupos de WhatsApp estão nesse estágio aí de vocês. Necessidades de autoestima, que reúnem uma série de valores que são caros às pessoas. E, por último, o último estágio, que é o de autorrealização, onde a pessoa consegue completar todas as necessidades que, pela teoria deles, são necessárias. O que isso tem a ver com essa palestra de hoje? Como eu disse, você tem alguns valores que estão naquele penúltimo estágio de autoestima. Eu destacaria confiança e respeito, por exemplo. Se você não garante que as pessoas vivam num ambiente, seja na família ou na empresa, onde elas gozem desse tipo de valores, de confiança, de respeito, é praticamente assinar a sentença que essa pessoa não vai atingir toda a potencialidade que ela tem. Isso é ruim para a família, isso é ruim para a empresa. Qual o reflexo prático disso dentro do ambiente de negócio? Você diminui a motivação dos seus colaboradores, você não tem um alinhamento de valores, você diminui o compromisso deles com metas e performance, e você reduz a capacidade de criar e de inovar. Ainda na mesma linha, você aumenta a redundância de processos, aumenta a burocracia, porque você tem que garantir, ainda que você não confie nos colaboradores, que aquilo funcione. Você aumenta a rotatividade de pessoal, porque as pessoas começam, os bons profissionais, e esse é o grande problema, começam a deixar aquele ambiente, porque não se alinham com aquilo, e, de forma geral, aumenta o número de pessoas descontentes na organização. Tem uma série de empresas que já descobriram isso há algum tempo, e investem tempo e dinheiro para trabalhar nessa questão de valores. Tem algumas empresas do Brasil, tem o Grupo Moura ali, viu, doutora Mariana? Está muito bem acompanhada nesse sentido. E aí eu digo a vocês, eu apostaria que a esmagadora maioria das empresas aqui tem uma política de RH, uma política comercial, uma política financeira que não só foi discutida, mas como é periodicamente revisada. E aí eu pergunto a vocês, e a política de valores? Como é que isso é tratado dentro da empresa de vocês? Às vezes a gestão ocupa tanto espaço que essa questão estratégica acaba ficando relegada. Na nossa interpretação, isso deve ter, se não mais, mas pelo menos o mesmo interesse de vocês. Einstein está aí para lembrar de duas coisas. A primeira é que pessoas brilhantes vão fazer a diferença sempre. Ponto. Essa é uma verdade. O que você consegue fazer, e esse é o segundo lembrete, é tentar minimizar a diferença que essas pessoas fazem quando deixam a organização ou quando falecem. Se um fundador de uma empresa, por exemplo, acaba falecendo sem formalizar os valores que fizeram com que ele chegasse aonde chegou, construísse o que construiu, você perde um capítulo muito importante dessa história. Então, não deixem de discutir e formalizar, institucionalizar esse tipo de coisa dentro da companhia. Dentro ainda do ambiente de negócio, quando você fala de um conjunto claro de valores, aliado a exemplo, isso tem que seguir junto, você tem um aliado importante para um dos itens mais relevantes dentro do ambiente de trabalho, que é a formação e a manutenção de liderança. E aí é bom, aí tem um slide com mais de 2.000 palavras, é bom diferenciar aqui liderança de autoridade. A autoridade é organograma, a autoridade é cargo, a autoridade é ordem. Liderança é inspiração, é persuasão, é conduzir. Você, basicamente, pode ter três grandes grupos de alinhamento no ambiente corporativo. O primeiro deles é o de hierarquia ou obrigação, ou seja, quem está abaixo de mim na linha do organograma tem que seguir a diretriz que está sendo implantada. O segundo é por interesses, e aí ele excede a questão de organograma, porque você pode ter gente de diferentes áreas alinhadas por interesse, que pode ser legítimo ou não. E o terceiro, que a gente considera o mais poderoso alinhamento, que é um alinhamento por ideias ou valores. E esse pode reunir no mesmo grupo do porteiro ao CEO, ao fundador do grupo. É nesse que a gente pensa quando fala em institucionalizar os valores. A gente podia passar mais de um dia aqui, levando bronca da Ilane, falando sobre uma lista de valores que seria adequado. Mas isso, obviamente, não é possível e também não é adequado. Mas a gente pode passear rapidamente por alguns exemplos de grandes empresas familiares brasileiras para vocês se inspirarem no que eles têm. Então, a primeira delas é a Votorantim.
do conjunto de valores que eles estabeleceram, você tem solidez, ética, respeito, empreendedorismo, união. No caso da JBS, senso de dono, determinação, disciplina, disponibilidade no sentido de ouvir, de estar sempre disponível, simplicidade, franqueza, humildade. No caso da Gerdau, satisfação do cliente, segurança, realização das pessoas, excelência, simplicidade, atuar por objetivo, foco no resultado, integridade e sustentabilidade. Sustentabilidade não só do conceito de meio ambiente, mas sustentabilidade do negócio. No caso do Magazine Luiza, também a realização das pessoas, não só das que trabalham, mas também dos que são clientes, ética, simplicidade, inovação e ousadia, liberdade de expressão. No caso da Suzano, segurança, sustentabilidade, excelência, visão global, liderança, empreendedorismo, respeito e paixão. E aí é um bom link para dizer a vocês que vocês não precisam ficar no lugar comum quando forem discutir os valores de cada família, de cada empresa. Vocês podem efetivamente se aprofundar nisso. Está falando de paixão aí. Eu cito outro exemplo da consultoria do professor Vicente Falcone. Um dos valores da consultoria é bom humor. Eles estabeleceram que bom humor é um valor necessário para aquela companhia. Recentemente teve uma propaganda do iPhone 6, onde o locutor dizia que o iPhone é diferente porque é o único telefone que tem amor. As pessoas que têm iPhone amam o iPhone. Isso é a materialização, a procura de materializar um valor da companhia no produto que ela vende. Ninguém imagina colocando amor ali dentro do telefone, mas é a mensagem que quer passar. M. Dias Branco. A gente tem respeito, ética, boa vontade, simplicidade, excelência, persistência e superação. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar dessa visão dessa maratonista que chegou cansada aí ao final da maratona, lá na década de 80, mas fez questão de completar a maratona toda. Zelo e criatividade. No caso da Baterias Moura, vou me arriscar aqui, tá, doutora Mariana? Satisfação das pessoas, qualidade, inovação, sustentabilidade, satisfação do cliente, integridade, também persistência, insistência para superar os desafios. Então, esse era uma parte genérica que a gente queria apresentar a vocês, mas a gente sentiu que, ao fazer essa apresentação, seria interessante também dar um exemplo de uma abordagem pragmática sobre valores. Isso que a gente estava defendendo, de que vocês não devem enxergar isso como um assunto muito etéreo, muito abstrato. Então, para isso, a gente preparou uma apresentação sobre um valor que a gente considera um valor essencial. Na verdade, além de um valor em si, desculpe, é a base para que você consiga, na nossa opinião, implantar qualquer outro deles, que é a confiança. Ainda que o rosto da voluntária ele não sugira isso, mas ela tem que confiar, ela está confiando a vida dela no lançador de faca. E a confiança tem uma equação interessante dentro do ambiente de negócio. Qualquer processo que você tenha, se você diminui o nível de confiança, você diminui a velocidade daquele processo e aumenta o custo. Basta imaginar o que você tem que fazer de redundância de processos para conseguir que você não tenha falhas ou perdas, se você não confia nos colaboradores na medida exata. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, tem um livro muito interessante chamado Confiança Inteligente, chamado Smart Trust, é um livro de 2 autores americanos, que decompõe os itens para criação e manutenção de confiança dessa maneira. Mas a gente também pode apresentar para vocês de um outro jeito. E a gente queria servir um menu confiança para vocês, com 5 pratos, que são os componentes de um ambiente, para criar um ambiente de confiança dentro da empresa. O primeiro deles é a intensidade. E aí, quando a gente fala de intensidade, é julgamento, é analisar a situação. Ou seja, não é ser nem a pessoa mais desconfiada do mundo, como devia ser o Bin Laden com os Estados Unidos no encalço, mas também não confiar em tudo e em todos, como o personagem do Mr. Bean. É ter aí um julgamento do que é o nível de confiança mais adequado para aquela situação, para aquela oportunidade. Parafraseando aqui o saudoso Ariano, aquele que confia em tudo e em todos é um tolo. Mas, por outro lado, aquele que desconfia de tudo é um chato. O bom é ter essa temperança. É isso que é o primeiro item de intensidade. O segundo item é tempo. O tempo, a gente quer fazer uma analogia aqui. Quanto tempo se demora para se apaixonar por uma pessoa? Pode ser rapidinho. Mas quanto tempo demora para você achar que pode casar com aquela pessoa que você escolheu?
né? Uma semana parece pouco. 7 anos parece muito. Então, quando você fala de tempo, você mistura razão e emoção, e aí você tem uma imprecisão. Não é todo mundo que tem a chance de saber, no primeiro encontro, que encontrou a mulher da vida, né? Minha esposa está ali, ó, fazer ela passar uma vergonha. Tudo bom? Mas é basicamente isso. A questão, quando você fala de confiança, esse tempo não é medido em relógio, né? Como diz a frase de Marcel Proust. Reciprocidade, terceiro prato que a gente tem a servir a vocês. Se você espera que as pessoas confiem em você, você tem que confiar nelas também. E aí a gente está falando de reputação, credibilidade. Você pode analisar dessa maneira aí, ou dessa outra, né? Eu aposto que vocês não esperavam encontrar o Tony Ramos aqui, né? Já são bombardeados por ele, toda coisa, mas e eu também prometo não falar mal do Roberto Carlos, senão a minha mãe me dá uma bronca. Mas se você vai fazer uma propaganda sobre carne, você não vai contratar uma pessoa que é sabidamente vegetariana para passar essa mensagem. Por quê? Porque você vai ter um problema naquele segundo quadradinho ali de coerência. As pessoas não vão acreditar nessa mensagem porque ela é incoerente. Seguindo os pratos que a gente tem a servir, transparência, né? Transparência, o que é? A gente é muito bom em dizer às pessoas o que a gente quer que elas façam, mas às vezes a gente fala em dizer o porquê. E quando você não diz o porquê, você às vezes deixa de passar a sua intenção. Ninguém aqui é Pinóquio, o nariz não cresce, mas se você tem uma agenda oculta, mais tempo ou menos tempo, isso acaba transparecendo. E aí você consegue destruir a confiança dentro do processo. Usando aí mais um artifício das imagens, né? Em qual dos dois líderes vocês tendem a confiar mais, né? Quem acredita que a agenda do Gandhi é uma agenda mais aberta do que a agenda do Maduro, que deve ter quilômetros de agenda oculta, né? Então, transparência dentro do processo é isso. E, por último, para a sobremesa aqui, é a ação. E aí a gente está falando basicamente de um recado muito simples. É prometer só aquilo que pode cumprir e cumprir aquilo que prometeu. Como ninguém é super-homem, às vezes você tem percalços e tem que rearranjar. Mas recombine e cumpra aquilo que recombinou. Entregue aquilo que prometeu. Nesse sentido, é o discurso do americano, né? É o walk the talk. Ou seja, o seu discurso tem que combinar com o seu exemplo. Não faz sentido você dizer uma coisa e fazer outra. Isso nos leva a 4 perfis básicos de confiança, né, desse último aspecto de ação. Aquele que promete muito e entrega pouco, que é o para inglês ver, né, isso destrói a confiança rapidamente. Aquele que promete pouco e entrega pouco, é o PH7, a pessoa que não se compromete. O que promete pouco e entrega muito, que isso não é o perfil campeão, porque esse entregar muito, às vezes, pode não depender só do esforço da pessoa. Também pode depender de sorte, enfim, de um ambiente econômico favorável. E o perfil que a gente entende que é o mais adequado para construir confiança, né, para construir uma espiral de confiança, que é aquele que promete muito e entrega muito. Esses eram os argumentos racionais que a gente tinha para trazer para vocês sobre essa abordagem pragmática de construção de um valor, no caso aqui, confiança. Mas antes da gente terminar, a gente tem um videozinho, é um trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos, e a gente fecha com uma última mensagem. Cavalheiros, abram seus livros na página 21 da introdução. Sr. Perry, quer ler o parágrafo inicial do prefácio intitulado Compreendendo a Poesia? Compreendendo a Poesia, pelo Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. Para entender totalmente a poesia, precisamos analisar sua métrica, rima e figuras de linguagem. Depois fazemos 2 perguntas. A primeira, como foi apresentado o objetivo do poema? E a segunda, o quão importante é esse objetivo? A pergunta 1 avalia a perfeição do poema. A pergunta 2 avalia sua importância. E depois que essas perguntas são respondidas, torna-se muito fácil determinar a grandeza de um poema. Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal de um gráfico e a sua importância for marcada na vertical, então calculamos o total da área do poema e teremos a medida de grandeza. Um soneto de Byron marca muitos pontos na vertical, mas marca poucos na horizontal. Um soneto de Shakespeare, por outro lado, marcaria muitos pontos na horizontal e na vertical, conseguindo uma área total, revelando assim ser o poema realmente bem grande. À medida que estudarem os poemas deste livro, pratiquem este método de avaliação. À medida que sua capacidade de avaliar poemas crescer,
também crescerá seu interesse e sua compreensão da poesia. Excremento. É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard. Nós não somos meditores, estamos falando de poesia. Como podem descrever poesia como se fosse um concurso de música? Ah, eu gostei de Byron, dou 42 para ele, mas a música não dá para dançar. Eu quero que rasguem essa página. Vamos? Eu quero que rasguem toda a página. Vocês me ouviram? Rasguem. Rasguem! Vamos, rasguem! Obrigado, Sr. Dalton. Cavaleiros, escutem, não arranquem só essa página. Rasguem a introdução inteira. Eu quero isso fora, no passado. Não deixem nada. Rasguem, rasguem. Adeus, J. Evans Pritchard, PhD. Rasguem, cortem. Rasguem, cortem, arranquem. Eu quero ouvir o Sr. Pritchard rasgando. Vamos perfurar isso e colocar num rolo. Isso não é a Bíblia, não vão pro inferno, não é? Mas o que é isso? Vamos, arranquem tudo, não quero que sobre nada. Não devemos rasgar os livros. Rasguem tudo. Rasguem! Arranquem! Vamos, rasgando! O que está acontecendo aqui? Não estou ouvindo rasgarem. Sr. Kitty, Sr. McAllister? desculpe. Eu não sabia que estava aqui. Estou. Está sim. Com licença. Continuem rasgando. Isso é uma batalha. Uma guerra. E as vítimas podem ser seus corações e suas almas. Obrigado, Sr. Dalton. Exércitos de acadêmicos avançando, medindo a poesia. Não vamos aceitar isso aqui. Chega de J. Evans Pritchard. Agora, cavalheiros, vão aprender a pensar sozinhos novamente. Vão aprender a apreciar as palavras e a linguagem. Não importa o que os outros digam. Confiança e, em certa medida, todos os valores não são arte, não são poesia, mas também não são matemática. Então, ainda que a gente tenha trazido uma abordagem pragmática, não dá para esquecer que a gente está falando de sentimento, a gente está falando de tato, de feeling. Então, podem seguir o menu confiança, mas guardem que isso tem que ter um cuidado com a relação das pessoas, com o trato com o outro, né? Esse é um componente importante que não está aí no menu, mas faz uma diferença danada. Então, eu encerro essa primeira parte com essa frase aí sobre sabedoria, que é basicamente o que se tem que ter para percorrer esse caminho aí na definição dos valores. Muito obrigado. Agora vamos... Obrigado. Agora vamos para a apresentação da doutora Mariana. Queria agradecer por estar aqui e dizer que eu estou muito feliz por ver esse fórum acontecer, se tornar realidade. É muito bom ver todos vocês interessados no tema. E eu fui convidada para falar um pouquinho sobre como é que nós, no Grupo Moura, tratamos a questão dos valores. E eu dividi minha apresentação tanto nos valores da família, ou seja, como tratamos os valores no ambiente da família, e como a empresa tratou a sua declaração de valores, no que a gente chama cultura empresarial Moura, e apelidada de 100. Então, eu vou trazer um pouco desses dois ambientes, os valores na família Moura e os valores na empresa, certo? E contar um pouquinho para vocês da nossa experiência, respeitando o tempo aí, para a gente deixar um tempinho para a conversa e para ouvir algumas perguntas de vocês. Então, vamos lá. Para quem não conhece o Grupo Moura, essa é a imagem do nosso fundador, meu avô, Dr. Edson Morora Moura. Somos uma empresa sediada em Belo Jardim, interior de Pernambuco. Temos 3 centros industriais. Em Belo Jardim é o nosso principal, em Itapetininga, no interior de São Paulo, e próximo a Buenos Aires. Então, somos líder de mercado, no mercado de reposição e nas montadoras, no Brasil, e hoje estamos aí explorando o mercado da América Latina. Essa é a nossa família, né? Não sei se está boa a posição do microfone, acho que está, né? Essa é a nossa família,
que acho que ainda bem que eu atualizei anteontem, porque já nasceu um assim há uns 4 dias. Mas meu avô e minha avó são cofundadores. Eu gosto sempre de corrigir esse nome, que eu tenho sempre procurado reforçar essa ideia de cofundadores, porque foi assim que meu avô encarou essa fundação. Minha avó não é esposa do fundador, ela é, de fato, cofundadora. Eles tinham, cada um, 50% das cotas da empresa. E ela dedicou seu tempo, sua carreira, também, em boa parte, à empresa. Então, é uma correção importante que a gente tem que fazer aí na história, que é chamá-la propriamente de cofundadora. Na segunda geração, são quatro filhos. Na terceira, somos 14 netos, eu faço parte dessa terceira geração. E, na quarta geração, são agora 13 bisnetos. Logo mais já teremos outros aí. Essa tem crescido rápido. Então, eu começo a contar um pouco para vocês de como é que a gente desenvolveu os valores na família. A ocasião, quando começamos a tratar desse assunto, foi no momento que a gente começou a desenvolver o nosso protocolo interfamiliar. O protocolo interfamiliar é um documento que rege a relação da nossa família, ou seja, acionistas e, na época, herdeiros, com a empresa. Uma série de regras. E, para pautar essas regras, como toda boa legislação, tem que ter os valores que as fundamentam. Então, nós começamos a trabalhar nesses valores. E aí vocês devem se perguntar, como é que você define quais são os valores da família? Se você perguntar para si quais são os meus valores fundamentais, muitas vezes você vai chegar numa lista de valores meio lugar comum, ou seja, valores que aparentemente seriam os valores ideais para se ter numa família. Mas esse não é o melhor caminho. Um caminho que eu acho que é um caminho importante é você buscar nas suas histórias, naquelas histórias fundamentais que são contadas de família para família, naquelas frases que se dizem, que se repetem, é onde estão os verdadeiros valores. Então, para que a gente cria valor? Para que a gente cria essa discussão? Para que a gente investiga quais são os nossos valores fundamentais? Porque a gente cria tanto os nossos pontos de convergência, nós somos um grupo, somos várias pessoas, cada um valoriza mais algumas atitudes, algumas ações, ou seja, pensamos de forma diferente. E essa discussão dos valores, ela tanto cria a congruência, ela tanto cria a convergência, quanto ela também nos demonstra e nos aponta quais são as incongruências e diferenças. Isso também é muito importante nessa discussão. Podem haver incongruências e divergências possíveis de se conviver, e pode-se descobrir que não é possível se conviver, que são valores tão fundamentais para um, que o outro não enxerga e que não valoriza, que, de repente, não é possível continuar em sociedade. E isso também não é nenhum fim do mundo. Mas é importante que se trate desse assunto até para investigar a existência dessas incongruências. Então, eu vejo uma importância grande, tanto no sentido de achar a tua identidade naquele grupo, quanto também de descobrir se, de repente, não é a hora de sair do grupo, de não estar nesse grupo, enfim. Então, acho que eu entendo que tem esse duplo papel. E aí eu falei um pouco dessa questão de como é que você... engraçada a posição que a gente não está enxergando bem os slides, então eu troquei a ordem dos slides. Então, o seguinte, eu tinha perguntado para vocês como é que vocês encontram os valores fundamentais. E é exatamente nesse sentido de você não perguntar uma pergunta direta, mas você buscar nas suas histórias, naquilo que é contado de geração para geração, os verdadeiros valores daquela família. Ou seja, é naquela história que se repete, que seu pai conta, que sua mãe conta, que um conta para o outro, que estão os teus verdadeiros valores. E aí, para mostrar isso, eu trouxe para vocês um vídeo. Tá Antônio Jorge ali tentando... Tá bom, mas deu... Mas então eu trouxe para vocês um vídeo que
foi feito para a comemoração dos 50 anos da Moura. E é uma animaçãozinha, eu trouxe um trecho, para a gente extrair desse trecho alguns valores da família. Mavi! O que significa isso? Como é que você me sai com um caminhão cheio de baterias para vender e 2 dias depois volta com ele do mesmo jeito? Pois bem, doutor Edson, eu rodei muito pelo sertão e nada. Não deu para vender nenhuma. Ninguém quis comprar. Tá bom, Mavi. Temos que mudar essa situação e transformar nosso produto em algo de excelência. Algo que seja realmente industrializado e não um trabalho caseiro. Vamos fazer a melhor bateria do Brasil. Essa figura é inspirada no meu avô, quando ele era jovem, e essa animação fez um grande sucesso, tanto dentro da empresa, para contar a história da empresa, mas principalmente para a 4ª geração. Eles adoram esse vídeo e a gente tem usado muito para contar para eles a história da empresa. Então, o que é que a gente pode... Eu peguei esse pequeno trecho só para a gente pensar o que é que a gente pode extrair dessa história, né, como valores. Sem dúvida, a persistência, né? Nessa época, era uma empresa no fundo de quintal. Meu avô tinha feito uma fábrica de bateria numa cidade onde só tinha um carro. Então, isso eu vou contar mais um pouquinho para frente, ligado a um outro valor nosso. Mas, então, assim, a persistência de tentar fazer, de botar um caminhão com um funcionário que ainda até hoje é nosso amigo, que é Mavi, que entra na história também, e tinha tentado vender nas cidades vizinhas, mas tinham pouquíssimos carros nas cidades vizinhas, não existia mercado para bateria, a qualidade possivelmente também não devia ser maravilhosa, e, enfim, ele estava ali tentando, com os recursos que ele tinha. Então, sem dúvida, o valor persistência ele pode ser facilmente extraído dessa história e com muita verdade, ou seja, não é um valor que você buscou numa lista de valores e colocou, mas é um valor que, de fato, existe na nossa história. E o empreendedorismo, né? Sem dúvida. Como eu acabei de dizer, ele teve a ideia de fazer uma fábrica de bateria no fundo do quintal da sua casa, numa cidade onde só havia um carro, né? Simplicidade, ou seja, isso é um valor que também está lá no nosso protocolo familiar. Essa simplicidade na forma de ser e de viver. Isso sempre foi um valor muito forte na nossa família também. Tentar não exagerar, não se apegar aos excessos, mas trabalhar com o máximo de simplicidade possível, sem necessariamente ser simplório. Mas esse é um valor que a gente também tenta sempre relembrar e contar as histórias e exemplos de simplicidade ao longo dos anos, que a gente acredita que é um valor também bastante importante para a nossa história. E aí, os demais valores do nosso protocolo interfamiliar. União não poderia deixar de ser um valor. Nós fomos favorecidos na criação desse valor pelo fato de que passamos quase uma década vivendo juntos em Belo Jardim. Isso, de repente, poderia ter favorecido, mas também poderia ter sido um problema, né? Mas fomos criados, a 3ª geração, de primos, quase como irmãos. Então, isso favoreceu a nossa união. Uma coisa que eu acho importante só mencionar, um outro lado da união, que a gente deve ter um cuidado, é de não entender a união como uma obrigação de estar junto. A união deve ser uma escolha, deve ser algo que as pessoas querem se manter unidas, e não uma obrigação de se manter unido. Cada vez que eu conheço mais empresas familiares, eu acho importante que isso seja dito. Eu vejo muita gente obrigada a estar junto, e eu não consigo entender que isso seja bom. Então, a união tem que ser uma escolha. O respeito a todos os seres e ao meio ambiente. Respeito também é um valor que, de repente, está em toda a cartilha. Mas praticar o respeito, ter a consciência do outro, das necessidades do outro, das diferenças do outro, não é algo tão fácil na prática. Precisa também ser exercitado. Integridade, da mesma forma. O que é íntegro, né? O que é ser íntegro? Eu gosto do exemplo de uma atitude ética, é aquela atitude em que você pode fazer, que todos podem repetir, e aquilo não vai gerar nenhum dano para a coletividade.
Ou seja, se eu estaciono meu carro bem rapidinho no lugar proibido, mas todo mundo decide estacionar no mesmo lugar proibido bem rapidinho, certamente vai causar um grande caos ali naquele momento na cidade. Então, é um exemplo de como você mensurar o que é uma atitude íntegra, o que é uma atitude ética, né? Simplicidade, como a gente já viu ali no exemplo e que eu falei um pouco, a simplicidade na forma de viver e ser. A persistência, também, já falei. O conservadorismo financeiro, e aí, nesse sentido, não um conservadorismo extremo, não é aquela máxima de não uso recursos de terceiros, não é nada disso, mas um conservadorismo financeiro no sentido de ser conservador, de ter atenção aos recursos da família, não se aventurar. Então, isso também é um valor que a gente acha importante passar de geração para geração. E o empreendedorismo, né? Inovar e quebrar paradigmas e se adaptar. Porque, muitas vezes, o empreendedorismo também está em se adaptar. Talvez a gente não vá, novamente, ter o mesmo grau de empreendedorismo de criar uma fábrica de bateria no fundo de quintal, numa cidade onde só tinha um carro. Mas se adaptar a novas realidades, fazer mudanças tecnológicas importantes, estar atento às mudanças de cenário, é um desafio constante do nosso negócio. O consenso. Isso, no ambiente da família e principalmente dos órgãos de governança familiar e também não familiar, ou seja, mesmo no Conselho de Administração, é um valor que a gente busca estar ali sempre que possível e viável. Mas, nesse caso, desde que a gente criou os órgãos de governança mais formais, há mais de 6, 7 anos, que a gente vem praticando o consenso. Em nenhum dos nossos fóruns, até então, a gente partiu para uma votação. Isso não é uma regra absoluta. Isso precisa de muito... Para que isso seja possível, é necessário um certo exercício, ou seja, aprender a ouvir a opinião do outro, aprender também a ceder e a se convencer da opinião do outro. E consenso não significa que não existe discordância, que não existem opiniões diversas, mas que essas opiniões são tratadas, que essas opiniões são ouvidas até que se chega a uma posição comum. Então, esses são os valores que estão no nosso protocolo familiar. Esses são os valores da família Moura. Então, é o dever do Conselho de Família, ou seja, da própria família, buscar a união de todos os membros, a longevidade, a continuidade e o sucesso dos negócios, respeitando sempre a cultura e os valores da família. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, rapidamente, da nossa SEM. Nossa SEM, a Cultura Empresarial Moura, foi criada num processo participativo, extremamente participativo, que durou quase 6 meses de muito trabalho. E nós chegamos numa missão, numa crença, desculpa, está errado aí, essa é a nossa crença. Fortalecer vínculos garante um futuro melhor. A partir dessa crença, a gente criou a missão e todos os nossos valores. E aí eu compartilho um pouco com vocês aqui dos valores declarados pela empresa, ou seja, esses são os valores do Grupo Moura, que tanto se comunicam com os valores da família, como também terminam influenciando na conduta da própria família, ou seja, são valores que se misturam. Pessoas, acreditamos nas pessoas, ou seja, a gente tem esse cuidado também de criar frases mais pessoais sobre cada um dos valores, para que não vire algo copiar-colar, mas traga cada vez mais o que a gente chama de um jeito Moura. Então, qualidade, somos comprometidos em fazer bem feito, fazemos o novo para perpetuar o nosso negócio. Buscamos, ou seja, o que é isso? Fazemos o novo para perpetuar o nosso negócio. Isso a gente quer dizer que a gente não é extremamente inovador. A gente não é uma empresa que está sempre buscando o máximo de inovação. E isso não é uma verdade dentro da gente. Mas a gente busca o novo. A gente busca o novo para perpetuar o nosso negócio. Ou seja, a gente está atento à inovação. Buscamos o crescimento sustentado e a longevidade do nosso negócio. Acreditamos que nosso sucesso depende do sucesso dos nossos clientes. Ou seja, valorizar os nossos clientes pessoa jurídica também.
Agimos conforme nossos valores e princípios. Somos incansáveis na superação dos desafios. Então, a gente dá a esses valores, a esses nomes, pessoas, qualidade, inovação, sustentabilidade, clientes, integridade e persistência, vamos dizer, algo mais pessoal e mais próprio. E aí, nesse processo, para a gente finalizar, o que é que eu gostaria de deixar assim como mensagem? O que é que a gente aprendeu nesse processo, tanto da criação e dos valores da família, quanto no trabalho de elaboração da cultura empresarial Moura? O que eu acho que deveria deixar aqui de mensagem para vocês é que o mais importante de tudo isso é o processo. Ou seja, são as discussões que acontecem, são o ambiente que se cria para discutir os valores, são a interação entre as pessoas, ou seja, valorizar o processo, não receber isso pronto de alguém, não fazer isso apenas na diretoria, entre 2, 3 pessoas, mas envolver realmente, fazer desse processo um processo bastante participativo. Resgatar as histórias e anedotas, tanto da empresa quanto da família. Ou seja, quais são as histórias? Quais são as histórias que são contadas? Quais são as frases que são sempre ditas? O que é que o diretor diz sempre quando pede uma tarefa? Então, isso é algo que pode dar muita verdade para os teus valores enfim, para descobrir qual é essa cultura que está por trás da família e da empresa. Seus valores definem quem você é e quais são as suas prioridades. Ou seja, os valores eles te definem, tanto quanto família como empresa. Os valores direcionam a tomada de decisão. Ou seja, os valores não são uma mera declaração. Eles devem te ajudar e direcionar a tua tomada de decisão, principalmente nos órgãos coletivos, nos órgãos colegiados, nos órgãos de governança. E os valores, eles precisam ser autênticos, diretos, compartilhados, vividos e, se possível, e necessariamente monitorados. Talvez essa seja a parte mais difícil. E lidar com o dilema de valores é uma função essencial da liderança. Ou seja, dilema de valores é talvez a função mais difícil da liderança, porque vai sempre existir. Né? Será que eu vou empreender em detrimento da minha integridade? Né? Então, tudo vai... esse é um papel fundamental da liderança, monitorar e fazer valer esses valores na prática, no dia a dia, tanto da família quanto da empresa. E aí é isso, eu concluo aqui para a gente não passar o tempo e deixar um tempo para vocês fazerem perguntas, para a gente poder conversar aqui um pouquinho ainda. Você falou um negócio que eu acho muito importante, Mariana, sobre essa descoberta dos verdadeiros valores, que isso não pode ser uma entrevista onde a pessoa só fala aquilo que ela acha que é bom, né? É uma tendência nossa. Mas você diz aí de investigar, de buscar as crenças, até as próprias divergências, né? E utilizar isso no dia a dia. Eu acho que uma relação direta disso é o que você falou de praticar o consenso, que, se você falar de conselho de administração, é uma tarefa diária e talvez seja das mais difíceis, mais até do que o mérito da questão, é você conseguir convergir essas opiniões. Como é que vocês trataram isso dentro da mão? Como é que foi esse processo? Que não é um processo curto, né? Na verdade, no nosso caso, ele é quase um valor histórico, vamos dizer, constituído junto com a própria sociedade. Né? Nós somos uma sociedade, tivemos os cofundadores, e na segunda geração, que já entrou, praticamente também são fundadores da empresa, a segunda geração entrou aos 20 anos de idade e foi, de fato, o momento que a empresa começou a crescer, ou seja, eles são também fundadores da empresa, e são 4 da mesma idade, entraram na mesma época, e nunca existiu entre eles grau de hierarquia entre os 4. Esses 4, na verdade, são 3 filhos e meu pai, que é genro, mas entraram todos na mesma época.
minha mãe, que é filha, não é arquiteta, não trabalha na empresa. Hoje, na verdade, só tem 2 deles que trabalham na empresa e são co-presidentes. São os únicos familiares que nós temos dentro da empresa. Então, eles trabalharam sempre numa tarefa de encontrar consenso, naturalmente, entre os 4. Meu avô era uma pessoa, apesar de um espírito de ser talvez um empreendedor clássico, se você for pegar a descrição clássica de um empreendedor, ele vai se enquadrar nesse perfil. Ele era extremamente... Ele delegava muito. Ele não era uma pessoa... Ele era voltado para o fazer, mas ele não era voltado para o dia a dia da execução. Então, esses 4 familiares da segunda geração, eles tiveram que construir consenso. Então, isso foi quase natural na nossa empresa. Então, com a formalização de um conselho de administração, a gente foi tomar consciência do nosso processo. Então, no caso do valor consenso, ele foi um valor que já existia na família, mas que a gente tomou consciência do quanto ele era importante para o processo. Então, chegamos até a ensaiar, no começo, tentando entender como era o funcionamento do Conselho de Administração, uma votação. Mas a gente percebeu que aquilo era muito falso para a gente. Da família sair vencido não fazia o menor sentido. Aquela pessoa deveria ter algo muito importante a dizer e que a gente deveria ouvir e para tomar uma decisão melhor. Porque ninguém estava ali para implicar com nada. Se a pessoa estava achando que não deveria ir por aquele caminho, ela deveria ter um motivo muito grave para aquilo e era importante a gente ouvir. Então, a gente vem sempre trabalhando nesse movimento. O consenso tem vários lados, né? Tem um dificultador de tempo, certo? De agilidade. Claro que uma decisão por voto é uma decisão mais rápida. Mas será que é a melhor decisão? Né? No grau de maturidade do nosso negócio, dificilmente a gente precisa ter uma decisão muito rápida. As coisas precisam ser mais para amadurecidas do que para rápidas. Então, depende muito também do estágio de maturidade do negócio, do tipo do negócio. No nosso caso, a gente se sente mais confortável com decisões bem tomadas e amadurecidas do que com decisões necessariamente rápidas. Então, é nessa linha. Bom dia. Primeiro, parabéns pela palestra. Karina, do Bradesco. Eu fiquei com uma dúvida. Assim, acho que o valor na família direta ela é mais fácil de ser passada, porque você vai crescendo com eles. Mas assim, minha dúvida é como passar esses valores, como é que vocês envolvem os novos entrantes, os genros, as esposas, quer dizer, que vêm de uma outra formação com outros valores. E aí tem que, vamos dizer, e são influências, né, para esses líderes da família. Obrigada. Nós temos uma agenda anual de vários eventos. O Conselho de Família ele é dividido em comitês. A gente tem um comitê social, um comitê de educação, comitê social, um comitê de educação e minha gente me ajuda aí. Não, a gente juntou o social com o de comunicação. São esses 2 agora, né? Esses comitês eles organizam eventos. Então, a gente tem viagem da família, a gente tem visita à fábrica, a gente tem um encontro anual da família. E, nesses encontros, a gente sempre tem um momento dedicado aos valores. A gente sempre tem mensagens voltadas para valores. Por exemplo, para as próximas gerações, a gente tem essa animação. A gente sempre está comunicando esses valores por meio de... A última reunião da família, as crianças da 4ª geração trabalharam com dinâmicas, onde, de forma bem lúdica, elas trabalhavam os nossos valores. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando esses valores. No Conselho de Família, a gente já tem o nosso warm-up, nosso aquecimento no Conselho de Família, que cada pessoa, cada membro do Conselho tem que trazer uma história, vai normalmente conversar com a minha avó, ou vai buscar com o pai, alguma história que ilustre um dos nossos valores. E no Conselho de Administração, a gente faz a mesma coisa. Vamos começar a fazer a mesma coisa, só que com os valores da SEM, que são os valores da empresa. Então, são dinâmicos. A gente vem tendo essa preocupação mesmo de passar esses valores adiante.
É isso. Muito obrigado a todos.